Bom dia, meus amores lindos. 20 de novembro, dia da consciência negra. Como é que vai você, hein, minha neguinha? Tudo bem com você? Então, sobre esse estado de consciência, né? Sobre a nossa cultura, sobre a negritude. Eu diria que nossa consciência tem que ainda se aperfeiçoar mais, nós todos, né? Aqueles que traz como é que se diz, uma consciência de certa forma enrustida, que ainda não é uma consciência livre, liberta, serena, e totalmente consciente sobre a consciência negra. Eu acredito que a gente treina ser melhor, que a gente treina respeitar mais, né? Ter mais um sentimento de humano mesmo, porque não, para mim não deveria ter essas datas de consciência de nada. As pessoas deviam sobre cor, sobre ser gordo, sobre ser magro, sobre ser tímido ou estabanado, ou enfim, eu acho que não deveria ter mais essas propagandas, essas campanhas. Eu acho que as pessoas, os humanos, já deviam ter se conscientizado que ser irmãos em Cristo é o que voga, é o que é importante. Nossa consciência é isso, que somos todos humanos, todos não somos melhores nem piores do que alguém por não ter vindo da mesma cultura, da mesma etnia, das mesmas, vamos dizer, eu não diria raça, porque eu ouvi outro dia um professor falando que raça é de animais, mas de etnias mesmo, de culturas, né? Que nós, humanos, que apesar de sermos um animal racional, como também diriam os poetas e as músicas e os pensadores, já disseram sobre a gente ser um animal racional, um animal que pensa, né? Então, por sermos animais pensantes, eu acho que já deveríamos ter superado essa história de dia tal, consciência tal, de estar ainda fazendo campanha para as pessoas se respeitarem por cor ou pela cor, por alguma cultura ou por algum outro motivo, que eu acho que não deveria mais nem existir sobre isso. Já deveria ter ficado claro que isso não é motivo da gente desprezar ou tratar melhor ou pior uma pessoa por conta disso. Mas já que existe esse dia especial, maravilhoso, que é uma conquista sofrida, não foi um negocinho assim, ai, vamos fazer por romantismo, não. Foi uma luta muito grande, e ainda está sendo, ainda como eu não queria que tivesse ainda sendo luta, mas para conscientizar as pessoas sobre o respeito, respeitar as pessoas, independentemente da cultura, e enfim, que não fosse assim, exatamente dessa maneira, enrustida, né? Mas que fosse verdadeira, que você consegue ver a alma da pessoa. E eu acredito dentro do meu coração, dentro de mim, do meu espírito, eu acredito que nós, na nossa alma, nós somos todos muito semelhante mesmo, não tem diferença. Então eu acho que sobre isso, sobre você se amar de alma, você respeitar as pessoas de alma, não ficar se espelhando, inclusive sobre o poder aquisitivo. Tem pessoas que tratam outros bem porque vê bem vestido. Talvez a pessoa nem tenha nada, mas gosta de se arrumar, gosta de parecer rico, a pessoa já fica ali abajulando. Aí quando chega uma pessoa mais simples, que talvez seja um bilionário, mas gosta de andar simples, a pessoa já trata com indiferença, não mostra direito as coisas que tem que mostrar numa loja, por exemplo, não atende direito, não respeita a pessoa por o que ela é, mas por o que ela imagina que ela seja, né? Por as vestimentas ou por a aparência.
Então, o Dia da Consciência Negra, eu gostaria de alertar aqui dentro já que eu tenho que deixar gravado e pode dar certo de muitas pessoas assistirem, é que seja consciente de uma consciência de que o diferente, que nós somos iguais em nossas diferenças. E o diferente não faz a pessoa ser melhor ou pior que outra. A diferença, né? Mas talvez o encantamento da própria vida. Porque se fôssemos como uns bonequinhos, todos iguais, todos da mesma cor, todos falando a mesma coisa, não teria sentido nem graça essa vida. Portanto, respeitem as pessoas, independentemente da cor e situação de poder aquisitivo. E, enfim, respeite as pessoas como ser humano. E a gente já está num século super avançado, onde a inteligência artificial também está tomando conta de nossas ideias, né? Mudando, às vezes até com impacto muito grande nas nossas vidas, e as pessoas ainda carregam o preconceito, talvez ainda carregue por muitos e muitos séculos, porque infelizmente quando você quer educar sua família a viver um padrão de vida organizado, muitas vezes você, com essa consciência enrustida que eu digo sobre as coisas, sobre o preconceito, um preconceito enrustido, às vezes as pessoas vão passando para os filhos para os outros filhos, e assim ainda demorar muito das pessoas começarem a fazer um discurso e educar seus filhos a sair fora desse preconceito idiota, né? Imbecil. E eu acho muito, muito estúpido esse tipo de preconceito. Em todos os tipos de preconceito, com uma pessoa gorda, com uma pessoa que não, ou uma pessoa que tem mais saberes do que outra, e aí você tem preconceito com aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem mais saberes numa coisa, mas talvez essa outra pessoa que você disse que não tem saber, tenha algum saber até mais do que aquela que você acha que tem. Enfim, eu acho muito relativo ficar julgando as pessoas por aparência, e o contexto hoje é consciência negra, mas se você não se conscientizar de tantas outras coisas, você ficar fazendo campanha só para a consciência negra, e você não tirar fora esse preconceito enrustido que tem dentro de você, você vai continuar tratando as pessoas dessa maneira artificial, né, e fingida. E eu acho que o preconceito deve ser eliminado de todas as coisas, de tudo, das escolhas que as pessoas fazem para a sua vida, e as pessoas elimina elas, né? Não, esse grupo ali é assim. Então, sobre o preconceito geral, enquanto não acabar essa história de preconceito, as pessoas não vão se conscientizar também sobre a consciência negra, né? Que é o respeito. E é uma coisa que eu acho, assim, dentro do meu coração, sem muito estudo, sem muita comprovação científica, mas um pensamento meu mesmo. Eu acho que os negros em si, aqueles negros mesmo da história da escravidão, de tudo mais, eu acho que eles já era empoderado e um poder físico e emocional tão grande, porque alguém que é tratado como se não tivesse pensamento, porque eles eram tratados dessa forma, como se eles não tivessem opinião, nem sentimento, nem vontade própria. Então eles foram muito fortes. Eu vejo eles assim, eu vejo os negros, né? Eu penso, o que é que você vê assim na história do negro? O que é que você vê dele? O que é que você vê no negro? A força, a resiliência de alguém trabalhar no serviço mais pesado que você possa imaginar, e apanhando, comendo mal, sendo maltratado ao derradeiro grau do humano, sabe? Ser tratado desumanamente mesmo.
e ter tanta história linda, lindas de superação. Então, eu carrego, eu prefiro acreditar nessa força. Negro, quando eu falar negro, o que que você falaria para definir negro? É isso, é força, uma força mesmo. Força, não estou falando só de força física, é força espiritual, força emocional, uma força que só os negros poderiam ser o nosso maior motivador sobre isso. E viva, né, todos os dias, viva e feliz Dia da Consciência Negra todos os dias da nossa vida, e que as pessoas comecem a tirar esse fingimento, né, de dizer que tá ali fazendo campanha para a consciência negra, porém dentro deles eles também não respeitam, eles também existe muita gente enrustida aí que não respeita, né, as pessoas. Eu não vou falar só o negro, não respeita as pessoas, não tem consideração por as pessoas. Aí prega essa coisinha bonitinha que nunca acaba. Por quê? Porque o preconceito tá lá enrustido dentro dele, escondidinho. De vez em quando aflora. Então é sobre isso. É desmanchar esse preconceito dentro de você. Porque talvez eu não falei assim sobre a consciência negra somente porque envolve exatamente isso. Se você não se curar do preconceito, se você for preconceituoso com homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, que fizeram as escolhas deles, sobre pobre e rico, se você é preconceituoso com a pessoa mais jovem com o mais velho, e sendo mulher ou homem, mas sobre idade, essas coisas, se você tem esse tipo de preconceito, você é um doente, você precisa se tratar. Eu acho assim, acho que você precisa se tratar, porque o mundo agora é da liberdade de você ser quem você é, e você para de querer definir o que os outros, que para me agradar, para andar no meu grupo, tem que ser como eu, casar com um homem, ser magra, ser rica, ser branca, sabe? Você não dita regra. É sobre isso, é sobre quebrar esses preconceitos. Você não vai ditar regra da vida de ninguém, dita da sua. E enquanto você não tirar o preconceito de dentro de você, você não vai fazer campanha de nada bom, porque você vai sempre estar ali, sabe, enrustida numa mentira que você ainda não quebrou dentro de você. Sobre isso, ó, para todas as negras brancas e as negras mais bronzeadas do mundo, eu desejo paz e amor, e essa força, essa resiliência, essa coisa que vocês e eu, que sou filha de uma mistura de índio com a vovó mesmo, era a pele negra, os olhos azuis e o cabelo bem lisinho, porque a vovó era uma mistura, né, de negro, índio, uma mistura lá. E o vovô era uma mistura de holandês com alguma coisa. Ele era bem branquinho e tal, mas o vovô era mais descendente de holandês. Então, uma mistura. Então, você não vem pra cá dizer que você não é negra. Minha filha mesmo é branca a pele, mas ela é negra, porque o pai dela é um negro, o vô dela é um negro, a família do pai de Rogério, mas de Ariel, né, que eu tenho 2 filhos. O Ariel puxou um pouquinho. O Ariel é eu diria um Cabo Verde. O Ariel não sei se é tudo isso, é um moreno assim, maravilhoso, né? Enfim, eu me sinto também nessa onda da negritude. Eu acho que não é sobre a pele, é sobre sua consciência mesmo, é sobre isso. E se conscientize e respeite as pessoas. O que você vê e o que você não vê, você não tem que julgar. Você tem que respeitar. E viva a consciência leve, a consciência perfeita,
A consciência que você se chegou e se conscientizou que não precisa mais fazer tanta campanha, que você sabe que tem que respeitar as pessoas, que você sabe que elas têm a beleza delas, independentemente do que você acha, do que você julga, ser feio ou bonito, porque é mais uma definição que eu digo também, que vovó dizia assim, gente é que nem chita. Os olhos da pessoa é que vai decidir. Tipo, se eu olho para uma chita e acho feia, mas daqui a pouco chega outra pessoa e a mesma chita que eu achei feia, ela acha deslumbrante. Então, não julgue. Não julgue. Não julgue. Deixe. Cada um tem sua beleza, seu jeito de florescer, né? E hoje eu até tô com essa blusa que é bem o momento aqui de falar sobre isso e sobre consciência negra. Você já se conscientizou de fazer as pazes com a verdade, com a resiliência e com respeito aos seus semelhantes? É sobre isso. E negro, eu defino negro como força, resiliência, virtude, superação. Eles são muito mais fortes que qualquer um desses que fica discriminando. Muito mesmo. Porque o que ele fez ser. E muitas vezes a pessoa cheia de complexo, cheia de preconceitos, ela é formada, ela passa pescando, vamos dizer assim, né? Ela é colocada onde está. Às vezes não é mérito dela. Então as pessoas têm que se conscientizar disso, quebra esse mau costume, sabe? Começa a pensar como pessoas resilientes, começa a pensar que o negro não era mais para estar fazendo campanha, nós não éramos mais para estar fazendo campanha de consciência negra, de jeito nenhum. Já era para ter quietado isso e tá tudo, sabe, tudo tão transparente que não deveria mais nem se falar sobre... só como o tempo passado, um dia foi preconceito, um dia foram... torturados, foram explorados, foram maltratados, foram tirados seus direitos, não tinham direitos humanos. E isso tem que ser só uma história do passado, não tinha mais que ter alguém falando que eu que tinha que estar no lugar dele por conta da minha cor, sem saber de nada, sem resiliência, sem força, sem a força que o negro tem. E o preconceituoso quer estar no lugar dele sem saber nada sobre o que ele sabe, e ele conseguiu porque ele lutou. O bonito da história é esse. Foi na luta, aqui na força, na garra. Então, por isso, para todos nós que somos e respeitamos o que somos, feliz dia 20 de novembro, dia da consciência negra.